Ei pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver a semana 3 do PET 4. O foco delas é função exponencial. Então nós já vimos aí no PET os cálculos envolvendo função, função afim, que é a função do primeiro grau, função quadrática, cálculos de vértices, mínimos e vários outros tópicos. E agora a gente dá sequência em função exponencial. Função exponencial, o próprio nome já diz exponencial, expoente. Então, a função exponencial é quando nós temos a nossa incógnita no expoente da nossa função. Vamos tentar entender a função exponencial com alguns exemplos que eu separei aqui. O exemplo 1 é o seguinte: o número de bactérias que em certa cultura é uma função do tempo t e é dado por q em função de t igual a 600 vezes 3 elevado a 2t, onde t é medida em horas. O tempo t para que se tenham 48.600 bactérias é. Então a gente vai ter que calcular esse tempo t para que a gente atinja esse total de 48.600 bactérias. Então como que eu vou fazer isso? Então onde tem esse valor QT aqui, eu vou substituir pelo total de bactérias que nós temos. Então essa é a nossa primeira noção aqui, onde 48.600 bactérias vai ter que ser igual a 600 vezes 3 elevado a 2t. Reparem que o nosso t, que é o valor que eu estou procurando, ele está no expoente, mais uma vez por isso que é uma função exponencial. Então, o que eu tenho que fazer aqui, assim como qualquer equação que a gente tem, é isolar o termo onde tem a nossa incógnita. No caso, é o 3 elevado a 2t. Então, se eu tenho que isolar isso, ou seja, deixar sozinho, eu vou pegar esse 600 e passar ele para o outro lado da igualdade. Se o 600 está multiplicando, eu tenho que passar ele dividindo. Então, nós temos aí 48.600 dividido por 600 igual a 3 elevado a 2t. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, é simplificar a minha expressão aqui, a minha divisão, onde se tem o zero em cima, eu posso cortar zero com cima, zero embaixo, zero em cima, zero embaixo. Reparem que aqui tem o 6, eu não posso fazer esse corte com 6, por quê? Nesse caso aqui eu não estou cortando como se fosse uma divisão por 10 quando eu faço esses cortes com zero. Aqui eu não posso simplesmente pegar esse 6 e cortar com 6 e chegar no resultado 48. Não, aqui eu vou ter que dividir o 486 por 6. E essa divisão a gente tem o resultado 81, igual a 3 elevado a 2t. O que eu vou ter que fazer aqui agora é fatorar meu valor 81, onde nessa fatoração aqui nós temos que fazer ela sob números primos, com números primos. Lembra que o que são números primos? Números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, ou seja, tem um total de 2 divisores apenas. O 2 é o primeiro número primo que nós temos, seguido do 3, do 5, do 7, do 11, 13 e assim por diante. O 4 não é número primo. Por que o 4 não é número primo? Porque ele tem, olha, o 1 dá para dividir, o 2 dá para dividir, o 4 dá para dividir. Então, olha, o 4 ele tem 3 divisores, mas para ser número primo ele tem que ter 2. Ou seja, só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Nós dividimos o 4 por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, não dá para utilizar o 4 como número primo aqui. No caso do 81, a gente consegue simplificar, a gente consegue fatorar ele por quais valores? Pelo 3, onde o resultado aqui dá 27, 81 dividido por 3 dá 27, dividindo aqui por 3 de novo, 27 por 3 dá 9, dividido por 3 aqui de novo, dá 3, dividido por 3 de novo dá 1. Então, nesse caso, nós temos 3, 3, 3, 3, isso aqui é 3 elevado a 4. Então, a fatoração é como se fosse uma forma de reescrever o número. No caso, 81, eu posso reescrever ele como 3 elevado a 4 igual a 3 elevado a 2t. Reparem que em ambos os lados, agora da nossa equação, nós temos potências. E em ambos os lados são potências de mesma base, ou seja, o 3 ele está igual, tanto dos dois lados aqui, olha, tem o 3 aqui como base aqui e também como base aqui.
Então, isso significa o quê? Que nós podemos cortar as nossas bases e, no caso dos nossos expoentes, eu vou igualar eles. Ok, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou isolar o t. Para eu isolar o t, eu vou passar o 2 dividindo. Dá 4 sobre 2 igual a t. 4 dividido por 2 dá 2, igual a t. Se 2 é igual a t, vamos só reescrever isso aqui, né? Colocando t, então, igual a 2. O t não é nosso tempo? Não foi dado em horas? Então, são 2 horas. Essa é a nossa resposta aqui, que deu a alternativa B de bola. Então, a nossa alternativa B é a correta para o nosso exemplo 1. Dando sequência aqui, então, em função exponencial, nós temos esse exemplo 2 aqui, que é o seguinte. Uma cultura de bactérias se inicia com a bactéria no tempo t igual a 0. Está cortando aqui para vocês, deixa eu subir aqui. Isso, melhorou. Uma cultura de bactérias se inicia com a bactéria no tempo t igual a 0, ou seja, esse é o nosso tempo inicial, né? O exercício ele já falou aqui, ó, a palavrinha inicia. Então, nós estamos começando o nosso experimento, a nossa observação a partir desse momento t igual a 0. Seja o número de bactérias em função do tempo igual a 2 elevado a t sobre 6, o número de bactérias dessa cultura no tempo t, medido em horas. Mais uma vez, nós temos o tempo t, que é medido em horas, tá, gente? Assim, assinale verdadeiro nas afirmações verdadeiras, né, e F nas falsas. Então, nós temos que avaliar essas 3 afirmações para ver se isso realmente é verdadeiro ou falso e depois analisar a opção correta ali. Quais daquelas 5 ali que vai ser a correta. Então, o primeiro passo é realmente identificar as verdadeiras ou as falsas para a gente poder responder a nossa questão. Vamos pegar a nossa primeira afirmação ali, olha. O número de bactérias dessa duplica a cada 6 horas, contada a partir da hora 0. Então, se nós temos a seguinte função, n em função de t, que é o número de bactérias, né? É igual a 2 elevado a t sobre 6. Se nós temos essa é a nossa função, a gente vai ter que analisar o quê? Se esse número de bactérias duplica a cada 6 horas, ou seja, o nosso tempo t a cada 6 horas, contado a partir da hora 0. A hora 0 não foi t igual a 0? Então é isso que a gente vai ter que analisar. Sabendo também que, no caso aqui, a gente vai ter que analisar se ela está duplicando a cada 6 horas. Ou seja, para ver se passou 6 horas, o nosso tempo é igual a 6. Se tiver passado mais 6 horas e duplicou, o nosso tempo vai ser igual a 12. Lembrando que está passando a cada 6 horas. Então, é 0 mais 6, 6, depois 6, mais 6, 12, depois 12, mais 6, 18, depois 18, mais 6, 24 e assim por diante. Vamos analisar pelo menos nesses 3 momentos, onde o nosso tempo é igual a 0, o nosso tempo é igual a 6 e o nosso tempo é igual a 12 horas, tá? Então, para o nosso tempo aqui igual a 0, ou então, onde tem o nosso t, eu vou substituir por 0. Então, aqui a gente tem 0. Fazendo o cálculo aqui agora, o número de bactérias quando o nosso tempo é igual a 0 é igual a 2 elevado a 0. 0 dividido por 6 é 0, né? E 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a quanto? É igual a 1. Calculamos ali, então, o nosso número de bactérias para quando a hora é 0, ou seja, a gente tinha uma bactéria. Se ela duplica a cada 6 horas, teoricamente, na hora que realmente tiver o nosso tempo igual a 6 horas, para ela duplicar, o número de bactérias tem que ser igual a 2. Vamos ver se isso é verdade? Vamos analisar aqui, então, olha. O número de bactérias, para quando o nosso tempo for de 6 horas, vai ser igual a 2 elevado a 6 sobre 6. Então, o nosso número de bactérias, para quando a gente, depois do tempo, né, tiver passado 6 horas, nós teremos 2, 6 dividido por 6 dá 1, 2 elevado a 1 é 2. Ou seja, dobrou, né? De 1 foi para 2, dobrou a quantidade de bactérias. Será que para quando tiver 12 horas depois, vai ter dobrado de novo a quantidade de bactérias? Vamos ver isso aqui. Vamos analisar aqui então, olha. Para quando o nosso tempo igual a 12, então, onde tem o tempo, eu vou colocar 12. Vai ser 2 elevado a 12 sobre 6.
Então, nós teremos aqui que o número de bactérias para quando tiver 12 é igual a 2. 12 dividido por 6 dá 2 também. 2 ao quadrado é 4. Então, olha, está dobrando? Está duplicando? De 1 foi para 2. De 2 foi para 4. Então, realmente está duplicando. Essa nossa alternativa aqui, ela é verdadeira. Vamos para a segunda afirmação, então, olha. Após 2 dias contados a partir da hora zero, o número de bactérias é 256. Então, vamos analisar de novo a nossa função exponencial aqui, sendo essa a função. E eu quero saber se depois de 2 dias o nosso número de bactérias é igual a 256. Mas antes de fazer esse cálculo aí, eu tenho que pensar o seguinte: o nosso tempo t não foi dado em horas? Então eu não posso usar esse valor de 2 dias. Então eu tenho que transformar essa unidade de tempo que a gente tem de 2 dias em horas. Para eu fazer isso, vamos pensar o seguinte: um dia tem 24 horas. 2 dias, então vão ter 48 horas. Fiz essa transformação, vou substituir ele então onde? O nosso n. T, na verdade, vai ser n 48, porque o nosso tempo vai ser igual a 48 horas. Então, aqui a gente tem 48 no lugar do t. E vamos continuar dividindo isso aqui agora. Dividindo não, multiplicando, dividindo, fazendo as operações que tiverem que ser feitas para a gente chegar no resultado final. Onde 48 por 6 vai dar 8. E o número de bactérias nesse caso, depois de 48 horas, vai ser igual 2 elevado a 8. O que é o 2 elevado a 8? É o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, um total de 8 vezes. Vamos fazer então, olha. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Ou seja, depois de 48 horas, depois de 2 dias, né, no caso, nós temos um total de 256 bactérias. Isso também é verdadeiro. Vamos analisar então a nossa terceira afirmação. Olha, o tempo mínimo necessário para que a cultura atinja a quantidade de 4.096 bactérias, né, que é igual a 2 elevado a 12, é de 3 dias. Será que a gente vai demandar um total de 3 dias então? Vamos só anotar aqui de novo. Aqui. E o total de 3 dias. De novo, nós temos o nosso tempo em dias. E igual eu falei na segunda afirmação, nós não podemos utilizar o nosso tempo igual a 3 dias. Porque o nosso tempo está sendo dado em horas. Então, a gente já tem que um dia é 24 horas. 2 dias, 48 horas. 3 dias, então, vão ser 72 horas. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora é calcular a quantidade de bactérias que a gente vai ter em 72 horas e ver se é a mesma lá que o exercício deu pra gente. Vamos fazer isso então, olha. O número de bactérias depois de 72 horas vai ser igual a 2 elevado a 72 sobre 2. Sobre 2 não, gente. Desculpa aqui, olha, eu errei. É sobre 6, tá? Aqui é sobre 6. Vamos corrigir aqui. Acontece isso mesmo. Se a gente não tiver focado aqui no exercício, ou uma desconcentração que a gente dá, a gente acaba errando mesmo. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. O número de bactérias é igual a, depois de 72 horas, vai ser igual a 2. 72 dividido por 6 dá 12. Então, nós temos o número de bactérias depois de 72 horas vai ser igual a... Então, 2 elevado a 12, nós já vimos isso. Olha, 2 elevado a 12 é igual a quanto? A 4.096. Então, nós temos um total de 4.096 bactérias depois de 72 horas, ou seja, depois de 3 dias. O que faz com que essa afirmação também seja verdadeira. E a gente chega na resposta final de sendo a letra D. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Ou seja, essa então é a nossa resposta final da questão
2, gente, do nosso exemplo 2. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda lá no WhatsApp, me questiona lá que eu vou tirar a dúvida de vocês lá pelo WhatsApp, tá? Hoje, para confirmar a palavra-chave aqui, então, de hoje, da nossa aula é bactéria. Me manda lá bactéria, então, no WhatsApp para a gente confirmar, para vocês confirmarem a presença da aula de hoje. No mais, é isso, pessoal. Até semana que vem, então, e tchau, bons estudos!